Olá, muito boa tarde a todas e a todas, muito bem-vindos e bem-vindas à nossa quinta sessão do Plano D. Hoje estamos com o Miguel Cardina, o nosso convidado, muito obrigada Miguel, e vamos discutir o tema D de desmistificar concursos e financiamentos. João, talvez pudesses apresentar o nosso convidado? Boa tarde a todos e a todas. Eu vou só fazer uma breve apresentação do Miguel. O Miguel Cardina é investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, foi presidente do Conselho Científico do SES de 2017 a 2019 e membro da coordenação do Núcleo de Humanidades, Migrações e Estudos para a Paz, de 2013 a 2016. Recebeu em 2016 a bolsa Starting Grant do European Research Council, que é uma das razões pelas quais nós convidamos o Miguel a vir falar um bocadinho connosco, na qualidade de coordenador do projeto de investigação CHROME, Crossed Memories, Politics of Silence, The Colonial Liberation Wars in Post-Colonial Times, que vai de 2017 a 2022, ainda está a ser financiado então. É autor ou coautor de vários livros, capítulos e artigos sobre colonialismo, anticolonialismo e guerra colonial, história das ideologias políticas nas décadas de 1960 e 70 e dinâmicas entre a história e a memória. Eu tenho aqui um dos livros mais recentes do Miguel, publicado na tinta da China, que é o único que eu tenho, infelizmente, mas cá fica aqui para mostrar. Bem-vindo, Miguel. Eu queria às tantas, começar por perguntar se então podias falar um bocadinho de como é que foi preparar esse projeto que acabou por ganhar a bolsa do European Research Council, não é? Ou seja, talvez a questão que nós já colocamos também ao João Pedro Cachopo no episódio anterior, de como é que no fundo chegaste à ideia que achaste que tinha pernas para andar, não é? Que conseguia de facto que conseguias levar a um júri, não é? Dessa exigência, não é? Como o European Research Council. Não é? Quanto tempo é que demorou, como é que lá chegaste, etc. Bom, antes de mais, agradecer ao João Paulo Guimarães e à Marinela Freitas o convite para aqui estar e saudar esta vossa iniciativa, que me parece muitíssimo interessante. Bom, a pergunta que me é lançada podia apanhá-la de várias maneiras e depois, naturalmente, nós vamos conversando e há aspectos que depois podemos desenvolver. Eu quando comecei a pensar a proposta, ela surgiu-me de uma maneira ainda embrionária, ainda que, e esse elemento me parece interessante aqui trazer, ela resulta da expansão daquilo que era a minha proposta para investigador FCT. E este é um elemento que muitas vezes acontece, e nós sabemos que é frequente no trabalho que vamos fazendo, que é uma proposta que tem uma dada dimensão ou que tem uma dada perspectiva, nós depois adaptamos ao perfil dos concursos. Eu tinha propus e tive o contrato investigador FCT em 2014 com uma proposta que pretendia fazer a história da memória da guerra colonial. Portanto, como é que as representações públicas e políticas, sobretudo, não tanto as representações culturais, porque essas já estavam um bocadinho trabalhadas, como é que o cinema e a literatura lidaram com a questão da guerra, isso já há mais trabalhos sobre isto, mas eu queria saber como é que dos discursos políticos ao ensino, à própria memória individual, foi sendo representada desde 1974 até a atualidade. Portanto, era fazer uma diacronia dessas representações, e esta era a minha proposta para investigador FCT, que tive o contrato, portanto era um concurso bastante competitivo, aliás, este é um elemento que podemos voltar a ele, mais competitivos do que a própria IERC, e aqui a noção de competitivo também se coloca com aspas, porque é uma noção que também deve ser problematizada, porque na verdade o nível de atribuição de contratos por parte da FCT é tão escasso, que na verdade, creio eu, já não se está a premiar as excelências, já se entra num domínio do aleatório, porque se em 4.000 se atribuem 200, a possibilidade de se estar a deitar fora projetos muitíssimo bons
é enorme. Bom, mas isso depois podemos voltar a este ponto. A verdade é que eu tive acesso ao contrato, portanto, ganhei o concurso de investigador FCT em 2014 e decidi expandir para uma ERC a proposta, não fazendo apenas o caso português, mas expandi-la ao caso de Angola, Moçambique, Guiné, portanto, os 3 contextos onde houve a guerra, mas também Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, porque não tendo havido guerra, luta armada no território, fazem parte do mesmo movimento de libertação colonial e, portanto, adquirem a independência no mesmo contexto, não é? Em 75, na mesma vaga de independências que são adquiridas na luta contra o colonialismo português. E, portanto, é essa proposta que eu vou apresentar à ERC, já com uma série de alterações, não é? Não foi uma adaptação direta da proposta ERC, mas a ideia tinha este antecedente. Só dizer uma outra nota que me parece também importante, que tem a ver talvez com uma qualidade ou com um aspecto que eu creio que todos nós temos, não só sabemos que tem que ser assim, como nos habituámos a ter que ser assim, que é a persistência quando concorremos a este tipo de projetos. Porque eu concorri a primeira vez em 2014, a proposta ficou muito bem classificada, fui à fase da entrevista, depois também podemos falar, porque estes projetos ERC têm uma segunda fase, que é uma entrevista em Bruxelas, e eu em 2014 fui à entrevista em Bruxelas, mas não tive a atribuição da Bolsa Starting Grant. Depois concorri novamente em 2016, com a proposta afinada em alguns aspectos, mas 90% era a mesma proposta, e ela foi financiada em 2016. Talvez pudéssemos falar aqui um bocadinho dessa questão realmente, porque não sei se todas as pessoas que nos estão a ver têm essa noção, mas estes concursos ERC são de facto um pouco mais, talvez, não sei, talvez possamos dizer trabalhosos no sentido em que têm diferentes fases, não é? Porque a candidatura tem 3 partes, a parte A, a B1 e a B2, mas na primeira fase em que se vai a concurso, só a B1 é que é como é que se diz, que é avaliada, não é? Que contém no fundo a sinopse e o CV do investigador porque é uma bolsa individual, e depois a entrevista, quando se vai à entrevista é quando se passa, não é, à fase seguinte. Mas o que é que acha que mudou desde 2014 para 2016? Essas partes que foram as partes que foram sendo afinadas? Foi a entrevista que correu de maneira diferente? Ou terá sido outro fator? É uma pergunta difícil, nunca percebi muito bem, porque eu não mudei muita coisa na proposta. Mudei alguma coisa. Creio que a proposta, sim, eventualmente estava mais clara em alguns aspectos. A clareza parece-me um elemento importante nas propostas ERC, que devem combinar clareza, portanto, elas têm que ser inteligíveis, não podem ser propostas cuja complexidade vem envolta numa nebulosa que só os entendidos supostamente seriam capazes de ter acesso à ideia. Portanto, tem que haver um grau de clareza, até porque os reviewers muitas vezes não são especialistas diretos naqueles temas, ainda para mais. Não. No meu caso, estamos a falar de um tema que é entendido como lateral num contexto europeu em que os impérios centrais é a França e a Inglaterra. Portanto, foi uma pergunta que me fizeram, aliás, na segunda entrevista, e que eu respondi com... Portanto, a pergunta era porque é que está a estudar o caso de Portugal e o caso das colónias africanas portuguesas, porque é que não os compara com o caso francês ou inglês, que é uma pergunta que, bom, vou-me abster de adjetivá-la, não é? Colonialista. Porque, quer dizer, o caso, a dimensão e a importância de estudar o caso português, acho que fica muito clara, não é? Mas respondi dizendo, bom, talvez numa futura ERC, agora por enquanto vou tratar este e depois faço uma comparação, e a senhora riu-se, que fez a pergunta, talvez tenha-se apercebido que era uma pergunta inadequada, e pronto, e seguiu-se.
Isto para dizer o quê? Agora, entretanto, acabei de me perder porque... Estávamos a pensar a sobre as diferença entre a entrevistas. primeira. Sim, sim, Pois, sim. pois. E tínhamos que combinar clareza com uma outra coisa. Pronto, clareza, Miguel. em primeiro lugar. Depois, são propostas que são determinadas por uma outra palavra que também não é inocente, que é a ideia de excelência, a qual acho que também devemos refletir um bocadinho criticamente do que é que significa, até porque essa excelência tem sido a base de um sistema, da construção de um sistema científico cheio de disfunções, não é? Porque a excelência é a individualização, é a empreendedorização da investigação científica e a ideia de que os investigadores têm que encontrar o seu próprio contrato e, portanto, e quando o têm, portanto, têm a possibilidade de usufruir de mobilidade e, portanto, a partir daí têm uma espécie de prémio que lhes dá acesso a regalias profissionais, ao trabalho enquanto regalia quase, o que também é muito perverso para as próprias instituições, não é? Porque são atravessadas por esta lógica de competitividade extrema que é incutida aos investigadores. Mas isso depois é outra questão. Mas o que é que estas propostas me parece que são importantes combinar? Por um lado, clareza na proposta, por outro, esta ideia de excelência que tem uma tradução também de um outro modo, numa expressão que é usada na ERC, que é I risk, I gain. Portanto, que são propostas que devem ser ambiciosas, devem ter uma ambição na própria estruturação teórica que apresentam. Portanto, não são propostas de mais do mesmo ou de adaptação de projetos já previamente existentes, portanto, devem ter essa perspectiva de expandir o conhecimento. Ao mesmo tempo, isto também é importante, e a Marinela também frisava isto, são propostas que não são muito difíceis de fazer, ou seja, de escrever a proposta, quer dizer, o difícil é ter a boa ideia, não é? E o modo de a desenvolver. Porque quem já pegou numa proposta, no layout, vê que é relativamente simples, é muito mais simples do que um projeto FCT, que está cheio de caixinhas, que muitas vezes nós não sabemos muito bem o que é que devemos meter em algumas delas. E ali não, há dois documentos, um que deve ter até 5 páginas e outro que deve ter até 15 páginas e que tem, no qual devemos colocar a ideia, a metodologia, o estado da arte e depois há uma parte para o CV. Portanto, são muito abertas, são muito flexíveis. E isto é uma vantagem, creio eu. E depois são propostas que não visam responder, para utilizar um outro jargão europeu, aos desafios societais. Portanto, não são propostas pré-determinadas por aquilo que a burocracia de Bruxelas ou outra qualquer que determina aquilo que devem ser as escolas e a investigação científica define. São propostas cujo único critério é a tal excelência. Portanto, nessa medida, são das poucas propostas em que os investigadores estão à vontade para apresentar qualquer tema no abstrato, não é? Uhum. Uhum. Miguel, só pegando, eu queria perguntar outra coisa, mas só para clarificar esta questão da proposta. Tu achas que, sendo então uma proposta bastante aberta, né, como tu dizes, diferente das da FCT e suponho eu também das Marie Curie, não é, que nós discutimos com o João Pedro Cachopo, em que ele nos falava muito da parte logística, não é, da proposta, não é? E eu sei que outras propostas mais ou menos do mesmo nível têm essa preocupação, que o investigador tem de propor talvez eventos para a sociedade, eventos internos, tem que formar investigadores, não é? Portanto, eu sei que tem uma data de outras coisas para fazer para além da componente especificamente científica do projeto. Tu achas que aqui essa componente da originalidade, não é? E do aspecto inovador da proposta é mais realçada ou é dado mais valor a este aspecto do que propriamente... Ou seja, naquilo que é a linguagem da ERC sobre si própria, é só isso que conta.
é a qualidade científica da proposta. Portanto, os elementos da disseminação, do impacto público, etc., que muitas vezes as propostas têm que ter, de organização de eventos, de comunicação de ciência, de como é que se vai relacionar com a sociedade, aquilo que se vai estudar, como é que se vai fazer essa tradução entre o saber científico e a sua chegada a públicos mais amplos, essa parte, à partida, portanto, não vou dizer que nunca é valorizada, mas não é suposto ser valorizada numa ERC. Por exemplo, na proposta que eu fiz, nós temos, aliás já fizemos, depois também um outro elemento que é interessante depois discutirmos é o que é que muda entre o desenho de uma proposta e a sua execução, né? Porque depois nós tínhamos pensado fazer um documentário, que aliás tínhamos pensado e esse elemento está presente, e para isso temos na equipa uma jornalista, uma realizadora, que é a Diana Andringa, investigadora também, e a Diana Andringa está a conduzir também essa parte audiovisual da proposta. Nós tínhamos pensado fazer um filme associado ao projeto, depois entretanto já fizemos um filme quando de uma conferência grande, 3 dias, que fizemos em Bissau em 2018, e agora vamos fazer uma segunda parte, que não estava prevista, de um site interativo, que vai ter vários vídeos. Mas estou a dar este exemplo porquê? Porque este exemplo, que é um dos tais exemplos do que poderia ser essa tradução do conhecimento científico para a sociedade, não é propriamente um elemento central na avaliação de uma proposta deste nível. O que não quer dizer, do meu ponto de vista, que este tipo de propostas não devam ter esta componente, não é? De comunicação, claro. De comunicação e de diálogo e de tradução do saber para a sociedade. Claro. Estava a pensar que o site do vosso projeto tem lá, efetivamente, já indicado não só o documentário, mas também os podcasts, não é? E outras questões. Mas surpreendeu-me imenso. Pensei, quando vi a equipa, pensei como é que se depois se constitui uma equipa, não é? Porque a bolsa ganha-se individualmente, mas depois, para essa parte da execução, é preciso constituir uma equipa, não é? Então a minha pergunta era dupla: como é que se faz isso, não é? Essa equipa eram pessoas com quem já se trabalhava, até porque o Miguel esteve ligado, penso que ainda está também, no SES, ao Núcleo de Estudos Estudos para a Paz, não, meu Deus. Humanidades, Migrações. Humanidades e Migrações, exatamente, Estudos para a Paz, não é? Eu fazia parte do grupo de coordenação. Portanto, uma questão era sobre essa parte da equipa, não é? Como é que se constitui e de onde é que vêm essas pessoas, e a outra era, dentro do financiamento que é alocado à ERC, que financiamento é alocado para recursos humanos e como é que se pode gerir na constituição da equipa esse financiamento? Começo por responder à segunda. A ERC tem portanto, tem 3 escalões, não é? Um escalão starting, depois o consolidator e o advanced, e cada um dele tem um máximo, tem um valor máximo de atribuição de possível de financiamento. Para a starting grant é 1,5 milhão, para o consolidator é 2 milhões de euros e para o advanced 2 milhões e meio. É o máximo, não quer dizer que se tenha que chegar aí. Meu era quase 1,5 milhão, 1.460 e tal mil. Portanto, há este financiamento possível, é possível fazer um orçamento para o projeto que chegue até esse topo, mas não é necessário, não há elementos necessários que esse projeto, que esse orçamento deva conter. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não tenho que ter um número específico de dinheiro alocado, por exemplo, para recursos humanos. Ou seja, esse orçamento é definido da forma que eu e a minha instituição, neste caso, o SES, aliás, um outro aspecto também importante é ter em conta que estes projetos são feitos e a qualidade da instituição onde está é muitíssimo importante, mas aquilo que eu fiz com o SES foi desenhar um orçamento onde eu pessoalmente pensei no 3 pós-docs e um doutorando, depois passaram a 2,
doutorandos e eu próprio. E depois temos 2 investigadores associados. Mas este desenho, portanto, tal como a escrita da proposta, há muita liberdade, é muito flexível. Cada um faz como bem entender. Não há, eu, por exemplo, pensei os recursos humanos, né, os investigadores que iam estar no projeto, durante a duração do projeto. Portanto, se o projeto dura 5 anos, os investigadores estarão no projeto 5 anos. Mas não é necessário que assim seja. Pode-se entender que se querem 2 investigadores durante 1 ano, 6 investigadores durante 2, portanto, as combinatórias estão abertas. A outra questão, de onde é que vem a equipa? Eu não trabalhava com ninguém, tirando com o Bruno Sena Martins, o meu colega, que é investigador associado, portanto não é contratado, é um colega com quem eu já tinha feito algum trabalho e que conhecia mais, pronto, e que é uma pessoa com quem eu também conversei no processo de implementação desta proposta, porque isso também é outro elemento importante, é como é que nós vamos discutindo as ideias que vamos tendo com colegas que nos são próximos, e com o Bruno eu fiz isso, e portanto depois quando o projeto foi aprovado, o Bruno está como investigador associado. Mas depois as pessoas que foram contratadas para o projeto, com nenhuma delas eu tinha trabalhado diretamente. E portanto foram contratadas no âmbito da abertura de lugares, aos quais concorreram várias pessoas, e eu fiz uma seleção de acordo com o perfil. Depois, o que eu acho, mas isto tem a ver um bocadinho com a proposta em si, aquilo que foi a parte mais desafiante foi constituir uma linguagem comum. Como eu não trabalhava com nenhum deles previamente, e como na verdade eu não tinha uma equipa prévia, não é? Portanto, eu tinha tido o investigador FCT, antes vinha de um pós-doc, antes tinha feito o doutoramento, e portanto não tinha um conjunto de pessoas com quem eu trabalhava. E ao mesmo tempo, a própria área em que o projeto se inseria, chamados estudos da memória, é uma área que não tem formação. Portanto, não há um doutoramento em estudos da memória em Portugal, nem licenciaturas, nem mestrados, não é? Portanto, é uma área naturalmente interdisciplinar, ou transdisciplinar, se quisermos. Portanto, há pessoas que se reconhecem estar a trabalhar nas questões associadas à memória, mas que muitas delas têm as suas inscrições disciplinares até. São historiadores que trabalham com isso, são gente das relações internacionais, sociólogos, são gente de estudos culturais, etc., que trabalha com questões de memória e que muitas vezes até queria, e esse foi o desafio durante o primeiro ano, foi encontrarmos uma linguagem comum, foi encontrarmos leituras comuns, conceitos a partir dos quais pensar que fossem comuns, conhecermos o tema em si, porque muitos deles conheciam o tema de maneira precária, não é? Portanto, é um tema que era preciso também conhecer em termos históricos, precisávamos conhecer o que era a guerra, o que foram as lutas de libertação, para depois trabalharmos os processos de recordação deste passado. Portanto, houve algum trabalho que passou por criar equipa. Criar equipa não foi só escolher as pessoas adequadas, foi criar um pensamento comum, um modo de funcionamento comum, uma linguagem comum, leituras comuns, e pronto, isso foi um processo, não é? Não aconteceu apenas no momento da escolha da equipa. Eu queria, já que estávamos a falar na equipa que tu constituíste depois de obteres então o financiamento, eu queria pegar numa coisa que tu disseste há bocadinho, e que é que no fundo quem apresenta a proposta, claro que és tu que concorres, é o candidato individual que concorre, mas tu estavas a falar também da infraestrutura de apoio, não é? Da própria instituição, ou seja, das pessoas com quem tu trabalhaste, não só na proposta em si, mas talvez na própria forma como a ideia em si se foi desenvolvida. Eu queria que nos falasses talvez um bocadinho da ajuda dessas várias pessoas e da importância que isso pode ter realmente na construção de uma proposta mais forte, uma boa candidatura. Bom, eu, em termos da proposta em si, foi uma proposta eminentemente pessoal e individual. Fui discutindo depois com alguns colegas já a proposta em si, não é? Portanto, quando a proposta estava acabada, fui discutindo, e sobretudo na fase da entrevista, onde a proposta já estava definida, mas depois é todo um outro processo, é preciso
imaginar o que vai ser aquele cenário de entrevista, quais são as dúvidas que podem ser levantadas, quais são eventualmente os pontos menos fortes da proposta e tentar responder. E para esse processo é fundamental haver lógicas de confiança com pessoas, colegas que permitam fazer este processo. É também muitíssimo importante, como eu há pouco dizia, ter um bom respaldo institucional. Estas propostas ERC são propostas muito baseadas até na ideia da portabilidade, que é particularmente questionável, sobretudo em contextos como o português, em que uma pessoa que tem uma ERC pode ser incentivado a sair da sua instituição, sobretudo para os países do centro. E isso acontece, eventualmente, na área das ciências sociais e humanas, é um bocadinho menos comum, ainda que, por exemplo, a Universidade de Munique tinha constantemente, tem aberta a possibilidade de quem tem uma ERC ir e tem um contrato de trabalho. Portanto, esta lógica de sugar a partir das periferias para o centro, até porque está muito dinheiro em jogo em termos de overheads também, não é? Claro. Para além de tudo o resto, leva-se uma pessoa que tem uma ERP, que vai produzir, que tem uma equipa, que também vão contar e que já estão a ser pagos pelo projeto, tem os overheads, etc. Portanto, é tudo ganho para as instituições, ainda para mais não tiveram todo o trabalho anterior de ajudar a consolidar a proposta. Mas, voltando à questão do apoio institucional, é fundamental, e nesta medida eu tenho muita sorte em ter estado no SES, e portanto em fazer esta proposta no âmbito do SES, porque o SES, em primeiro lugar, é uma instituição que já tinha um histórico de ERCs, o SES teve 7 ERCs até agora, portanto já tinha um histórico de bolsas ERC, portanto sabia como é que elas funcionavam, sabia muitas vezes o que é preciso, como é que se faz um orçamento para uma ERC, o que é que se espera de uma entrevista, etc. E depois tem um processo de peer review interno e tem também sessões de simulação quando se vai à parte das entrevistas, que nós também fazemos sempre 2, 3, e eu beneficiei também disso. E, portanto, ter uma boa estrutura é absolutamente fundamental e também conta na avaliação, porque um dos critérios é a robustez institucional, porque quer dizer, dar 1,5 milhão de euros a um investigador que está numa estrutura precária ou frágil pode ser complicado, não é? Porque é preciso gerir esses fundos, é preciso ter alguma robustez institucional. E o SES tem felizmente, portanto, isso foi uma vantagem. E, portanto, estas propostas, apesar de terem este foco muito no empreendedorismo académico e na figura do investigador e uma espécie de ideologia da excelência, na verdade, boa parte do sucesso delas compreende-se a partir do enquadramento coletivo institucional que elas possam ter, ou pelo menos é uma componente, do meu ponto de vista, importante para o sucesso de uma proposta. Sim. E voltamos à questão da excelência, não é? Que falávamos desde o início. É sempre uma coisa que me angustia assim um pouco às vezes, porque para quem é investigador há muitos anos nós todos somos e conhecemos o percurso das pessoas que passam por bolsas de doutoramento muitas vezes, por doutoramentos feitos muitas vezes com bolsas, depois com pós-docs, FCT investigadores, e as pessoas estão constantemente a ter que provar a sua excelência e às vezes quando se chega ao fim de estar há 7, 8 anos, de 3 em 3 anos, a provar a sua excelência e a captar financiamento, e não nos perguntam, mas tem a certeza que é excelente? Porque se calhar, não sei se será excelente, não é? Se calhar, e realmente é uma coisa que angustia, não é? Esta questão de estarmos sempre, às vezes eu pergunto, mas o que é isso de realmente ser excelente? O que é preciso mais fazer, não é? Para se conseguir fazer isso. Mas acho que há algumas coisas, apesar de tudo, que são fundamentais que um bom investigador tenha. Por isso a minha pergunta é, na opinião do Miguel, quais são as características de um bom investigador que consiga manter-se no ativo e a pensar bem? E caramba, isso era quase uma resposta. Pensar bem. É muito difícil. Não sei se há uma definição para isso, não é?
Até porque a pergunta tem a armadilha que a Marinela colocou logo de início, não é? Que é a Pois é, ideia de excelência ela própria armadilhada. Ou pois seja, é. é uma noção que ganhou raízes neste sistema científico onde nos movimentamos e que, na verdade, é fortemente ideológica. Portanto, é uma noção marcada por uma certa ideia de empreendedorização da investigação e também muito, quer dizer, e que se explica pela, também pela rarefação de financiamento. Quer dizer, a partir do momento, como eu há pouco dizia, em que no concurso FCT de projetos, creio que foi no de projetos, a taxa de aprovação foi de 5% e no último ou no penúltimo estímulo ao emprego científico, a taxa de aprovação foi de 8% ou 9%, quando as ERCs têm taxas de aprovação de 12% e 13%, quer dizer, podem dizer que nós só estamos a financiar aqueles que são verdadeiramente excelentes. Mas essa parece uma justificação para um sistema científico profundamente disfuncional, em que as pessoas são lançadas numa precariedade constante, que ela sim tem efeitos muito perversos no funcionamento das instituições e na saúde mental, desde logo, também, no modo como os investigadores desempenham as suas tarefas, mas na própria qualidade da investigação. Porque eu acho que, se quisermos então uma definição de o que é que seria um investigador excelente, é aquele que não tem a excelência como critério do seu funcionamento da investigação. Muito bom, muito bom. Acho que não, para mim não é um conceito que me seja operativo. Por exemplo, o que é que para mim é difícil e eu acho que é importante? Por exemplo, construir boas equipas. E isso não há segredos também, porque há elementos que vêm do domínio do aleatório, essas pessoas, como é que se consegue combinar pessoas com diferentes competências e como é que a partir daí se geram ambientes salutares de investigação e que são produtivos também. E isso parece mais interessante pensar a partir daí do que propriamente de um conceito que eu não consigo operacionalizar muito bem, a não ser na ideia de que não há dinheiro para financiar e, portanto, em vez de financiarmos 100, financiamos 10 e depois dizemos que esses 10 é que são excelentes. Sim, sim. Não, mas isso é interessante, por exemplo, construir boas equipas realmente é fundamental. Construir e liderar, não é? E saber liderar uma equipa, isso é fundamental. Mas mesmo assim, pensando, por exemplo, quais são os. Então, afinando um pouco a minha pergunta, quais são os aspectos que não devemos descurar como investigadores ao longo do nosso percurso? Talvez seja assim mais fácil ou mais preciso. Ou, por exemplo, quando nós selecionamos uma equipa, não é? O que é que nós estamos à procura nestas pessoas que vamos agregar, não é? Com quem vamos construir? Quais são os traços que o Miguel valoriza mais, por exemplo, nos investigadores que contratou, por exemplo? Para além do tema, evidentemente, a afinidade com o tema, evidentemente, não é? Claro. Capacidade de aprender, porque muitas vezes nós somos lançados a busca constante de financiamentos e de diferentes tipos de projetos que temos que cumprir, obriga-nos muitas vezes a saltar temas. Por outro lado, também sabemos que os campos científicos e disciplinares estão em constante, terá uma constante produção que implica estarmos atualizados também sobre o assunto. Portanto, pessoas com disponibilidade para aprender, pessoas com disponibilidade para trabalhar com outros, também com outras, é absolutamente fundamental. E depois, alguma coisa que, volto um bocadinho atrás à outra questão, saber trabalhar em equipa passa também por resistir àquilo que é o impulso constante que o modo como o sistema está montado leva às pessoas, que é o contrato de trabalho está quase a terminar e, portanto, é preciso ir buscar novo financiamento. Às vezes
por exemplo, o caso do projeto, uma das angústias que eu tenho é que há uma equipa que daqui a pouco tempo vai ficar sem trabalho, porque o projeto vai terminar, e portanto, neste momento, nos últimos meses já largos, e o ano passado também, uma parte da gestão do projeto foi eu, de alguma maneira, permitir, dizer, concorram a tudo, concorram ao estímulo emprego científico, concorram a outras, portanto, pensem nos vossos projetos, como projetos FCT, eventualmente até ERCs queiram concorrer, porque é uma equipa nova, portanto, são todos mais novos do que eu, os investigadores contratados, e, portanto, procurei que isso fosse alguma coisa que tivesse presente no trabalho deles, também para lhes permitir continuidade, não é? Agora, essa pressão constante também, às vezes, tem que ser suspensa sob pena da ansiedade do fim do contrato ser um peso enorme que acaba por absolutizar o trabalho, não é? E dificultar o trabalho de equipa, porque está-se sempre a pensar o que é que vai acontecer no próximo ano, mas infelizmente isto é o modo como as coisas estão montadas. E é isso. Sim. Em termos, Miguel, para pegar nesta questão, tu no fundo agora tens, lá está, vários investigadores jovens também associados a estas equipas que vão ter agora que concorrer a estas coisas, aos SECs e etc. Uma coisa que eu queria, nós no fundo temos estado a falar também com os outros convidados, já com o João Pedro Cachopo e mais de uma forma mais focada agora com o Paulo Medeiros no último episódio, foi a questão das publicações, ou seja, que no fundo acabam por ser muito importantes, não é? Como a gente sabe, para os vários concursos. Não é? E uma coisa que eu queria perguntar é, ao longo do teu percurso, até mesmo até chegares à ERC, não é? Até que ponto tiveste de levar muito a sério esta questão dos rankings, de onde é que devo publicar, como é que devo publicar, etc. Não é? Até que ponto é que isso foi importante para ti, até que ponto é que é agora, não é? Agora não sei se continua a ser, certamente uma questão a ponderar, e o que é que tu achas disso também, o que é que achas dos rankings, etc., também de uma perspectiva política de ciência e lá está, essa tal ideologia da excelência que tu nos falavas há bocadinho. Pois é, a questão dos rankings das revistas faz parte de tudo isto que estamos a falar, não é? Naturalmente não podemos ficar à margem. Agora, há também um outro dado que é importante trazer, que tem a ver com a ERC em si. Quando avaliaram a parte do CV, pediram para listar 5 publicações. 5 publicações. Não se avaliou o CV todo, nem o conjunto total de publicações. Escolhe-se 5 major publications, não é? E não eram, as que eu coloquei, não eram 5 artigos em revistas em quartil 1, portanto não era isso. Claro que também é verdade que tinha livros e pelo menos um deles tinha 2 prémios importantes de história contemporânea, que isso terá contado alguma coisa, mas tinha texto em português, portanto não tinha 1 ou 2 artigos tinha mais, né? Mas desses 5 já não me recordo se coloquei, creio que 2 artigos em inglês, um deles era na Oral History Review, que é uma revista importante de história oral, mas a ideia de que temos que constantemente apontar para isso eu não direi combatida, não é isso que eu estou a dizer, mas deve ser mitigada, ou pelo menos devemos diversificar, porque isso também modifica o nosso tipo de investigação. A investigação que fazemos está conectada com os lugares onde publicamos. E às vezes nós podemos ter uma estratégia, e devemos ter, do meu ponto de vista, uma estratégia de eu quero publicar numa ou 2 revistas específicas, ainda que isto implique apresentar aquilo que eu faço de uma outra maneira, eventualmente até porque são revistas muitas vezes mainstream em inglês e em que às vezes, sobretudo para quem trabalha temas relacionados com Portugal ou com outros contextos entendidos como periféricos, implica um certo diálogo e uma certa modelação daquilo que nós vamos apresentar e do modo como o fazemos, e isso eventualmente terá de ser feito. Agora, eu acho que devemos diversificar as nossas publicações. Não devemos ficar
presos a um modelo de publicação que tem como alfa e ômega este tipo de revistas. Muitas delas são ótimas, não? Eu não estou ainda agora publiquei com uma colega minha numa revista que é importante da nossa área, que é a Memory Studies, mas agora também acho que muitas vezes há revistas específicas para as quais devemos apontar, mas não devemos apenas, quer dizer, absolutizar a nossa produção em função desse tipo de revistas, até porque isso tem a ver com o trabalho que fazemos. O impacto daquilo que fazemos às vezes é muito maior se nós publicarmos em português num dado contexto, ou é um livro, ou um capítulo, ou numa revista que nos permite apresentar as coisas de uma dada maneira, e a própria língua, porque as questões da política da língua aqui também são importantes, sobretudo estamos a falar de ciências sociais e humanas. Às vezes o impacto é maior, é mais lido, é lido por pessoas que nós queremos que leiam, do que eventualmente naquelas revistas que têm um quartil maior e que às vezes até nem sequer estão em open access, e portanto não, vai ser lido por muito pouca gente. Portanto, mas a mensagem não é desvalorizar isso, mas é de ter diversificar as nossas políticas de publicação. Miguel, eu queria fazer uma pergunta, agora mais direcionada mesmo para o projeto Chrome, Cross Memories, porque nós tivemos, de certa maneira, assim, a fazer a anatomia da candidatura, não é? Estamos a falar de forma muito burocrática, mas o projeto é extraordinário. E convém que fique claro para quem nos está a ver, complexo também, porque vocês têm 2 eixos e cada eixo tem 3 linhas de investigação, estamos a falar de 6 linhas de investigação em que vocês trabalham, portanto, embora o Miguel vá dizendo que é mais simples a proposta, estamos a falar de um projeto com uma envergadura muito grande e muito, muito bem pensado. E uma das coisas com que eu fiquei bastante mais curiosa e gostava, só se pudéssemos falar um bocadinho sobre isso, uma das vossas linhas é a questão de ensinar a história e a preocupação do modo como as imagens vão entrando, não é? As imagens da guerra vão entrando no ensino. Estava a pensar, se pudesse assim pensar idealmente no impacto importante do projeto no ensino ou na mudança do ensino, o que é que seria? É uma pergunta difícil porque é difícil de quantificar e também, como nós falávamos inicialmente, quando eu desenhei a proposta, aliás, na proposta de 2014, tinha uma parte de recomendações aos Ministérios da Educação, mas que retirei da proposta de 2016, justamente porque as ERCs não era esperado ter esta dimensão de interferência direta nas políticas públicas, etc. Portanto, essa parte foi retirada. E também é verdade que há já muito trabalho, é uma das áreas, tal como as questões da cultura e da memória cultural da guerra, é uma das áreas onde, apesar de tudo, há algum trabalho. Por exemplo, aqui no SES já tínhamos trabalho das duas colegas, da Silvia Maes e da Marta Araújo, e há algum trabalho já sobre isso. Eu gostaria de pensar que o impacto do projeto, bom, na sociedade portuguesa, eu creio que nós procuramos ter esse impacto de maneira muito diversificada. Uma das atividades que nós fazemos é ir às escolas secundárias, nós e vários outros projetos do SESP. Temos um projeto, digamos assim, uma atividade constante no SES, chamado SES Vai à Escola, onde nós vamos apresentar os nossos trabalhos e, portanto, o próprio Chrome também faz parte desse movimento e, frequentemente, vamos às escolas, ao ensino secundário, falar sobre aquilo que fazemos. Depois, há pouco, o João Paulo também mostrou o livro que nós fizemos, que foi um livro para o grande público, portanto, foi um livro publicado pela Quinta da China, e que tem essa dimensão de procurar chegar a mais gente, mostrar algum do trabalho e da perspectiva do projeto, e que foi feito num momento relativamente inicial do projeto. Portanto, o projeto começou em fevereiro de 2017 e nós, em meados de 2018, lançámos este livro. Não é um livro que tenha resultados já muito concretos do projeto,
nós todos no projeto colaboramos, mas procurámos também fazer um outro movimento que também me parece importante no impacto que queremos ter do projeto, que foi convidar colegas de Angola, Guiné, Cabo Verde, São Tomé, França e Brasil também, para falar sobre a guerra, porque uma das questões que me parece importante de ter em consideração quando falamos da guerra colonial é que nós temos um olhar muito nacionalizado sobre a guerra. Portanto, a guerra é aquilo que olhamos a guerra a partir do modo como em Portugal se olha a guerra. E que nós quisemos confrontar olhares. Portanto, nesse livro, que tem cerca de 50 colegas, que a partir de alguns eventos trazem olhares diferentes. E isso teve impacto em iniciativas que nós fizemos depois do livro, teve impacto no próprio livro, que foi um livro comercial, que teve uma circulação. E eu creio, olhando para trás, eu creio que hoje em dia, e já tive vários momentos onde me apercebi disso, há muito mais sensibilidade, até no meio jornalístico, para trazer esses outros olhares cruzados sobre a memória e a história da guerra colonial. Não digo que foi o Crome que instaurou isso, não é? Mas creio que ajudou a desnaturalizar um certo olhar que havia sobre a guerra. E, portanto, creio que um dos impactos do projeto que pretendemos ter é esse. Que também tem uma perspectiva mais ampla ainda. É uma perspectiva que entende que para nós pensarmos e lidarmos com o passado e com os legados coloniais, o devemos fazer sempre numa perspectiva de diálogo profundo e fecundo com aquilo que, com aspas, podemos colocar como o outro lado. Não é? Não faz sentido apenas provincializarmos esse olhar e vermos as coisas a partir de Portugal, mas um diálogo fecundo que vai ser também uma aprendizagem feita a partir de um ponto de vista de português, é de colocar em confronto perspectivas e olhares a partir dos territórios anteriormente colonizados. E essa é uma das perspectivas que o Crome pretende levar a cabo, e creio que é uma das perspectivas, não vou dizer que também foi a primeira vez que aconteceu isso, mas alguns dos aspectos são fundamentais. Por exemplo, quando há pouco tempo se discutia, houve 2 momentos recentes onde se falou da guerra colonial em Portugal. Um foi a morte de Marcelino da Mata, e portanto aquele voto de pesar-louvor que foi aprovado na Assembleia da República, e depois, mais recentemente, foi em fevereiro, mais recentemente, o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa no 25 de abril. E uma das questões que surgiu, e depois entretanto até se vê a falar com o público sobre isso e dar algumas declarações, porque surgiu esta ideia, pela primeira vez se está a falar disso, mas ainda não se fizeram atividades nem colóquios trazendo investigadores de um lado e do outro. Não é verdade, não é? Não, e também não foi o Crome o primeiro a fazer, já houve vários momentos, sobretudo na academia, geralmente não se olha, tem-se uma memória de curto prazo, não é? Mas há muito trabalho e muito diálogo feito, tem décadas. Obviamente que em circuito restrito e muitas vezes sem visibilidade, ou com uma visibilidade que ficou localizada no tempo e que depois não continuou. Mas o que nós fizemos no projeto, neste momento já foi, para além, por exemplo, do colóquio que eu falei em Bissau, um colóquio grande, 3 dias, aliás, depois o filme que está inteiramente disponível no nosso site, de alguma maneira parte do colóquio para depois pensar o que é a memória da luta de libertação na Guiné-Bissau hoje. Eu creio que é um filme muito interessante, convido as pessoas depois eu sou suspeito, mas convido as pessoas a verem, e parte desse colóquio de 2018. Fizemos outra em Angola, fizemos a apresentação deste livro que eu estou a falar, fizemos em Portugal, fizemos várias apresentações, mas fizemos em Angola, em Moçambique, em São Tomé e Príncipe, em Cabo Verde, fizemos 2, e fizemos na Guiné. E, portanto, há sempre uma tentativa e uma perspectiva de colocar em diálogo e em contacto académicos dos vários contextos. E isto, obviamente, estou a falar numa perspectiva de disseminação, não é? Porque estamos a falar de textos que não seriam entendidos como com o selo das tais revistas P1, não é? Porque são textos eu não direi para o grande público, não é? Mas são textos e intervenções que têm um outro tipo de
de perspectiva. Mas, para além disso, depois temos todo o trabalho académico, passa pelos livros que estamos a preparar, mas também pelos artigos que já ultrapassam mais de 12, 13, mais, 15, que já até o momento já fizemos, e outros tantos que estão agora em vias de publicação. Miguel, eu queria perguntar, porque quando falamos com o João Pedro Cachopo a propósito das bolsas Marie Curie, uma das coisas que aqui até bastante engraçadas que ele dizia foi, nós perguntávamos, então, mas a que horizontes é que a bolsa te abriu, que oportunidades é que a bolsa te deu? E ele dizia-nos, olha, não, até, para ser sincero, até nem foi o impacto sobre a minha carreira científica, não foi assim tanto. Não é? Ou seja, a ideia que às vezes as pessoas podem ter é que, por ser uma bolsa de grande prestígio, um prémio, não é? Como se lhe quisermos chamar, que de facto coloca a pessoa em contacto com investigadores de topo, ou seja, o que for, ou que nos permite publicar aqui e ali, não é? E o mesmo tipo de pergunta eu fazia-te a ti, apesar de já teres mais ou menos tocado em vários destes aspectos, mas para ao menos recapitularmos alguns deles, do que é que ganhar a bolsa fez pela tua carreira, não é? Pelo SES também, não é? O SES em parte já tinha tido bastantes, por isso há tantas, o impacto não terá sido assim tanto, mas por ti, pelo menos, não é? Na qual o SES foi pioneiro em Portugal, estudos pós-coloniais, se quisermos chamar assim. O SES foi absolutamente pioneiro, tem um doutoramento desde 2003 pós-colonialismo e cidadania global, e tem toda uma reflexão sobre isso. E a ERC foi mais um passo importante, um passo institucionalmente importante, criação de mais uma equipa que vai trabalhar sobre isso e que consolidou uma área onde nós agora, por exemplo, na nossa proposta que fizemos para a FCT, para financiamento das instituições científicas, e criámos um conjunto de linhas, onde uma das linhas é justamente a de pensar as heranças e os legados coloniais numa Europa em mudança, e a importância dos diálogos entre a Europa e o Sul global. E, naturalmente, que uma ERC desta natureza é um passo decisivo para robustecer uma instituição que já tinha um histórico relativamente a esta perspectiva. Depois, quer dizer, na minha carreira foi naturalmente importante. Foi a possibilidade de construir uma equipa, foi a possibilidade de levar a cabo um projeto não apenas individual, mas que depois acaba por envolver outras pessoas, que seria impossível, quer dizer, seria impossível sem. Nem um projeto FCT, obviamente, tinha fundos para o conjunto de viagens que nós fizemos, só as viagens. As viagens e ter uma equipa de 6 pessoas pagas pelo projeto. Quer dizer, se nós colocarmos os salários de 6 pessoas durante 5 anos e o conjunto de viagens que fizemos, temos uma parte substancial do orçamento do projeto. E, portanto, como os projetos FCT têm no máximo 250 mil euros, percebemos que se precisamos de um projeto de 1,5 milhão para uma tarefa desta envergadura, significa que a ERC deu efetivamente a possibilidade de coordenar um projeto que de outra maneira teria sido impossível coordenar. E depois foi também um passo decisivo para uma inserção num campo, que é o campo dos estudos da memória, no qual eu tinha começado a trabalhar já e tinha feito mais na área da história oral, mas depois ampliando isso à questão das representações do passado, etc., no qual, de facto, eu ter uma ERC
e como em contacto e em diálogo com académicos muito relevantes, que eu estimo muito e, portanto, ajudou a fazer parte de um network de gente que trabalha temas similares, que muito provavelmente não teria ocorrido, ou não teria ocorrido da mesma maneira, porque a ERC está associada a uma simbólica de sucesso que ajuda a facilitar a atenção que sobre ti é dada, sobretudo se estás num contexto periférico. Não é? Provavelmente não iam ligar muito àquele português que trabalha aquelas coisas se não tivesse mérito. E daí os diálogos e a atenção ao teu trabalho é muito maior. Miguel, estamos mesmo a chegar ao final. Eu fui compilando assim alguns dos conselhos que o Miguel foi dando. Vou dizer assim os conselhos que fui compilando para ver se está tudo bem. Então, primeiro conselho, sobretudo conselhos direcionados para quem trabalha para a questão do não é concurso e financiamentos. Então, primeiro conselho, persistência. Não perder a persistência, não é? Se não for à primeira, é à segunda, mas é absolutamente importante a persistência. O segundo foi, na redação das propostas, combinar clareza com alguma ambição. Clareza no sentido que as propostas têm que ser inteligíveis. Eu acho que isto é um muito bom conselho, porque muitas vezes os painéis são especializados, mas generalistas, digamos assim. Claro que é um painel de académicos, mas não é bastante transversal. Portanto, combinar a clareza, a inteligibilidade da proposta com alguma ambição dentro da lógica do high risk, high gain, não é? Tentar ser ambicioso. O terceiro conselho, procurar encontrar um bom enquadramento institucional, não só para o acolhimento, a robustez da proposta, mas também para discutir a proposta, para se preparar para as várias etapas da proposta, e portanto é fundamental. Depois, também construir boas equipas quando vamos trabalhar. E acho que para quem é investigador, a parte da equipa é sempre muito importante, não é? Porque às vezes é uma angústia ficar num projeto 3 anos com uma equipa que não se dá bem. E é bom, e o Miguel dava 2 conselhos: procurar pessoas com disponibilidade de aprender e pessoas com disponibilidade também para trabalhar com os outros. Saber trabalhar a equipa é fundamental, e a construção das equipas passa por aí. E um quinto conselho, diversificar as publicações, desmistificar a ideia de que só as publicações em ranking são importantes. Às vezes é mais importante perceber como ter impacto num determinado público, e isso passa também por publicar em português e estrategicamente publicar noutros contextos que às vezes não são os mais hegemónicos, digamos assim. Eu acho que isso também é fundamental até para quem trabalha com questões muitas vezes de margem, em que nós estamos a lembrar ao centro que as margens são claro, extremamente importantes, não é? E portanto não podemos só trabalhar no centro, não é? Temos que trazer o centro para os nossos lados. Não sei, eu registrei estes 5, mas se tiver mais algum que falta aqui? Foi uma síntese muito bem sucedida. Falta a frase, a minha frase favorita de toda a entrevista, o conceito de excelência. Excelente é quem não tem o critério de excelência, que é comandar tudo. Acho que sim, é melhor procurar os outros. Miguel, foi um prazer, muito obrigada por esta conversa, foi muito bom. Já não sei se tu queres dizer alguma coisa, senão eu aviso já da próxima nossa sessão. Muito obrigada mesmo, Miguel, foi muito bom, e é muito bom, não só porque foi muito claro em relação às questões que nós tínhamos, mas também é muito bom ouvir falar de bons projetos e de boas ideias e ideias com sucesso. E para nós enche-nos de orgulho que muitas ERCs venham para Portugal, e acho que isso é fundamental. Então, aproveito só para despedir e lembrar que a nossa última sessão vai ser no próximo dia 23 de julho. Vamos ter connosco 3 investigadores, Raquel Branquinho, Ana Vale e Fabiano Borraste, que são os nossos colegas do REMA, Research Management and Science Communication Hub, da Faculdade de Letras do Porto, que é uma unidade de apoio à gestão e comunicação de ciência, e que nos vão ajudar a refletir sobre como delinear estratégias para depois podermos ir para o verão descansar e eventualmente recomeçar a trabalhar já com outra
com outras estratégias. Mais uma vez, muito obrigada, Miguel. João, até à próxima. Até à próxima. Até à próxima a todos. Obrigado. E fiquem Obrigado, bem. Miguel. Obrigada.